Olá, meus amigos, paz e bem a todos, pastor Exaú Neves, e eu quero fazer uma ministração com o tema Prosperidade de Deus. Prosperidade em Deus, vamos colocar assim. Quando você lê o livro de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, no capítulo 11, no versículo 1 e 2, ele vai dizer primeiro assim: lança seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe o mal que há de vir sobre a terra. Sobre esses dois versículos, lança seu pão sobre as águas. Conclusão: nós, quando semeamos na vida de alguém, ou quando levamos ao altar do Senhor o dízimo, a oferta, quando ajudamos o órfão, quando ajudamos a viúva, quando nós vemos um irmão numa necessidade por desemprego, alguma coisa, nós lançamos. Senhor, eu estou olhando pelo meu irmão, pelo teu filho, pela tua filha, e estou fazendo. E aí nós vamos vendo que passa dia, entra dia, Deus continua nos ajudando, Deus continua suprindo as nossas necessidades, Deus continua nos abençoando e nada nos falta. Lançando pão sobre as águas significa que fizemos de coração, nós não sabemos de onde vem, como iremos encontrar, como Deus vai fazer, mas sabemos que foi uma semeadura, porque na cultura oriental eles esperavam vir também certas torrentes de água ou enchentes de alguma direção, e eles iam fazendo as pilhas de semente dentro dos seus terrenos e a própria água ia espalhando elas. E depois eles iam vendo que frutificava aquele terreno, aquele território, e de bênçãos se enchiam os celeiros dele, porque o Deus provedor sempre os abençoava. E aí ele vai dizer: mas qual é o objetivo de semear, de prosperar? Qual é o objetivo também de ter uma vida próspera? Depois que você semeia, você colhe. Aí ele vai dizer de novo: torna a fazer. Reparte com 7, ainda com 8. Querendo dizer, não veja o quanto você está fazendo aos seus olhos. Veja que tinha e você semeia. Aquela necessidade eu posso atender, eu atendo. Porque nós não sabemos o mal que há de vir na terra. Quando ele fala do mal de há de vir, ele está dizendo: a vida, ela tem muitas mudanças. A vida, ela não é um negócio reto, único. Nós podemos ver até que tem pessoas que a sua finança nunca sofreu abalo, mas surgiram situações que, se não fosse Deus livrá-lo, um pane no seu jato, uma doença incurável que os médicos mesmos falaram: não podemos fazer, foi um milagre que aconteceu. Milagres acontecem. E existe aqueles que são os ladrões, os roubadores, em todas as áreas: o juiz corrupto, a política, o médico que manipula seus clientes para sempre ter na mão, aqueles que agem, por exemplo, um posto de gasolina que está ali adulterando. Essas pessoas, elas prosperam sem o temor de Deus, e ainda que tenham uma vida estabelecida, não teme a Deus, rouba das pessoas, mas um dia eles estarão sob o juízo de Deus. Então, esse tema: lança teu pão na água, seus projetos, sua semente, ao mesmo tempo aquilo que você tem, vai lançando na vida, você vai colher. Aproveita as oportunidades, você vai encontrar situações que Deus vai te abençoar para te prosperar. Deus é um Deus de retribuição, de restituição. Ele sabe como fazer na vida e socorrer nos apertos. Você repartiu com 7, com 8, não sabe nem tudo o que você fez, e observa que nós estamos numa geração de pessoas que semeavam, agora está desanimado por causa do comportamento póstumo de quem foi beneficiado. Você tem que entender que a sua semeadura, tanto a sua conduta de vida, quanto você investir em você para você crescer, e daquilo que Deus
que prosperou, você faz os dividendos olhando para as necessidades? Se alguém é abençoado e não sabe viver da bênção, é ela e Deus. A sua parte você tem que ver como que está a sua fonte com Deus. E quando você olha para Hebreus capítulo 13, versículo 2, lá vai dizer assim: não negligencieis a hospitalidade, ser hospitaleiro, acolher. Está falando também de semear, de ajudar, de cuidar das pessoas, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos. Você sabe que os anjos de Deus, em muitas ocasiões na Bíblia, eles apareceram em forma de homens para ajudar, para orientar e até mesmo para livrar. Mas anjo também é figura de pessoas enviadas por Deus para a sua obra, como a sunamita acolheu Eliseu. Você vai ver as mulheres que manteram o Filho de Deus, Jesus Cristo, semeando no seu ministério. A hospitalidade também tem experiências pessoais de pessoas, e eu quero dar aqui um testemunho para você. Eu ouvi falar de um irmão que Deus o prosperou na área de panificadora e ele chegou a ter 7 padarias. Imagine uma pessoa com 7 padarias, abençoada, uma pessoa assim que não tinha o que negar que era próspero. Mas chegou um dia que uma pessoa apareceu em uma das suas padarias, com certeza na principal, porque ele estava lá, e falou assim para o funcionário: me dá um pão. Ele falou: olha, eu sou funcionário, deixa eu chamar o patrão. Foi lá e chamou o patrão e disse assim: viu, tem uma pessoa aí chamando. Aí ele veio: pois não, o senhor me dá um pão? Ele falou: aqui não dá pão para ninguém não, aqui é lugar de trabalho, não é lugar de ficar dando pão para ninguém. É muita gente pedindo pão, desse jeito eu vou ficar dando pão. E falou, foi estúpido com aquele que pediu o pão. E de repente a pessoa falou assim para ele: já que você não quer me dar o pão, me dá pelo menos um punhado de farinha. Olha isso, irmão. Aí ele foi lá, um punhado de farinha, pegou um punhadinho de farinha e pôs na mão do camarada. Ele tinha 7 padarias. Então o homem pega 1, 2, derramando, faz 7 pequenos montinhos com a farinha que ele pôs na mão dele. 7 montinhos. E 1, 2, 3, 7. Soprou os 7, falou obrigado e foi embora. Irmãos, pasmem, este homem veio à falência. As 7 padarias inexplicavelmente começou a andar o contrário. E este homem foi à pobreza, a posição de necessitar de um pão dado por alguém. Então, observe, lança seu pão na água, seus projetos, lança o melhor de si no reino de Deus, os seus projetos, Deus vai prosperar, vai vir colheita, reparte, analisa, faça critérios, ora a Deus, Deus revela, faça a prova do ministro que você está andando. Eu, por exemplo, sou um ministro que tem algumas pessoas que Deus usa vez ou outra para nos abençoar. Anda comigo, vê o que eu estou fazendo, vê como eu prego, como eu estudo, o tempo que eu tiro para a oração, o que Deus falou comigo, e veja o que Deus já me usou também na tua vida. Você precisa fazer uma análise, para que você não caia no mundo desses desigrejados ou desses crentes carnais que está dentro da igreja, desviados, que se uniu aos ímpios e ao inferno para fazer uma crítica. Por quê? Porque está para vir a maior falência do mundo no sistema para quem acredita nos céus. Caso você se interesse por esse assunto, me chame particularmente, tá? Deus te abençoe. Um abraço.